Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Tem alguém aí? Glória de Deus, maravilhoso. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Como é bom poder estar juntos novamente, para juntos poder adorar o nome daquele que vive, daquele que reina, daquele que está em todos os momentos de nossas vidas. Se coloque de pé neste momento. Vamos dar início ao nosso culto, entregando ao Senhor este momento tão maravilhoso que Deus preparou para cada um de nós. E onde você está, você fecha os seus olhos. Neste momento onde nós iremos falar com o nosso Deus. Já agradecer a Ele por esse dia tão maravilhoso. Já agradecer a Ele pelas misericórdias que se renovaram mais uma vez em nossas vidas. Agradecer ao Senhor. Agradecer ao Pai que te trouxe até aqui em paz, em segurança. Agradecer ao Senhor por mais esse fôlego de vida a qual Ele te concede. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, ó Pai, nessa noite. Nós glorificamos e exaltamos o teu santo nome, dizendo a Deus que tu és bem-vindo aqui neste lugar, tu és bem-vindo ao Pai em nossas vidas, tu és bem-vindo ao Deus desse santuário, Pai. Muito obrigado, Deus, por este momento tão especial, agora nós vamos, a Deus, reunir em louvor e adoração ao teu santo nome, dizendo que tu és merecedor de todas as coisas, de toda adoração, Pai. Venha de encontro com cada coração nesta noite, nos fortalecendo, derramando o teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Que nós possamos, Deus, ser transformados pelo poder do teu Santo Espírito. Nós possamos ser transformados pelo poder da tua palavra, Pai. Muito obrigado, Deus, por este momento, ao qual, Deus, nós podemos ser livres para te adorar, ser livres, ó Deus, para falar do teu amor sobre esta nação. Ó Deus Santo, em nome de Jesus, toma cada coração nesta noite. Toma cada lar aqui representado. Toma, Deus, cada vida, ó Pai, que habitou nesse santuário. Ó Deus, eu não conheço a necessidade dos teus filhos, mas tu sabes. Porque tu és um Deus que sonda a mente e sonda todo o coração. Tu és um Deus que conhece o nosso sentar, o nosso levantar. Tu és um Deus que conhece o nosso respirar. Por isso vem com o teu Santo Espírito, Pai, sobre cada vida, Pai. Toma, Deus, aqueles que não poderão estar aqui nesta noite. Esse Deus em cada lado, testando, retirando enfermidades físicas, enfermidades espirituais, lançando por terra, Pai, todo desânimo, lançando por terra, ó Deus, aquilo que não aproveita e tira as tuas vontades. Que o Senhor Deus venha receber de nós o mais perfeito louvor e adoração, Pai. Para que cada ato deste culto chegue ao teu trono de graça como um cheiro suave e agradável a ti. Hoje nossas vozes, hoje nossas mãos, hoje nossa mente, hoje nosso coração nesta noite, para recebermos mais de ti, Senhor. E que possamos sair daqui, Deus, transformados e fortalecidos pela graça do teu amor. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado, Deus, em o nome do teu Filho amado Jesus. Essa oração que te faço, pedindo perdão pelas nossas falhas, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Você pode se assentar. Eu estou chamando aqui à frente o irmão Gessi. Ele está na tua palavra.
alcançar almas para Cristo, para a obra, para a grande obra de Deus. Eu mandei preparar um kit. Neste kit tem uma máscara, um envelopinho, um gelzinho de 10 milímetros, uma canetinha, né? E eu quero ler para a igreja o panfletinho que está escrito no panfleto: juntos somos fortes. Há um tempo atrás, na igreja, cantava uma música que dizia assim: eu preciso de você e você precisa de mim até o fim. É por isso que quando precisamos de um irmão, o irmão precisa também de outro irmão, dando uma forma de pedir algo ao irmão, ao mesmo tempo dar algo ao outro irmão. Por isso estamos pedindo. A palavra de Deus diz no Salmo 81:10, que diz assim: abra bem sua boca, eu encherei. Se nós não pedirmos, ninguém vai saber que precisamos, ninguém vai saber que queremos. Deus está sempre esperando que nós, como filho dele, abrimos bem a nossa boca e pedimos, e de joelho, e ele ouve a nossa voz. E o panfleto diz assim: nós da Igreja Manancial de Volta Redonda contamos com você para podermos atingir o nosso alvo da campanha de missões nacionais, que é de R$3.000. Estamos precisando de 20 pessoas com uma oferta de R$100 para atingir esse valor. Essa oferta até o dia 12, até o dia 13/12, que é o dia também do encerramento da campanha e também dia da Bíblia. Contamos com você. Igreja Batista Manancial de Volta Redonda, Avenida Valdir Soberano Pereira 150. Eu só preparei 20 kits até o momento. E com a graça de Deus eu consegui distribuir todos esses kits. Eu prometo à igreja que na próxima semana ou na outra, até o dia do encerramento, eu preparo outros kits para distribuir para esse povo. Obrigado. Aleluia. Bem? Você está aí? Glória a Deus. Se coloca de pé nessa hora, abre sua Bíblia em Mateus 16. Mateus 16, verso 18 e 19. Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
nós temos a liberdade de expressar toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor a Ele que venceu. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Hoje eu e você podemos estar aqui celebrando, nos alegrando com os nossos irmãos, porque Ele venceu. E se Ele venceu, nós venceremos também. Amém? Vamos adorar. Eu sou servo do Senhor. E
Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Está meio alto esse negócio, hein? Meus irmãos, é muita coisa, né? Agora com o nosso novo normal, vamos dizer assim, é máscara, é microfone, é gravador. Então, antes de começar a ministrar, sempre tem que ter todo um preparo, né? Uma organização. E aqui na frente parece até que eu estou me aprontando para ir em algum lugar, né? Parece que eu estou penteando cabelo, né? Me arrumando, e não é nada disso, isso é apenas os equipamentos. Meus irmãos, eu quero só dar um destaque. O seu Gessi, ele falou para nós da campanha de missões nacionais, e ele mostrou o kit que será para aqueles irmãos que irão abraçar o propósito dos R$100, né, seu Gessi? E como o kit estava dentro da embalagem, essa aqui é a máscara da Junta de Missões Nacionais. E eu estava falando com a Liz ali agora há pouco, como é que Deus faz as coisas, né? A minha máscara, ela começou a soltar assim o negocinho, aí eu fui puxar, ela rasgou na hora de começar o culto. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer sem a máscara? Aí o Gessi chegou com a máscara, bem na hora, seu Gessi, eu nem te falei. Então foi a substituição providencial. Meus irmãos, nós estamos aí na nossa série Ouse Ser Firme, e nós entramos em um hiato, né? Você sabe o que é um hiato dentro de uma série de estudos? É quando tem um intervalo para você partir para uma segunda fase. O livro de Daniel, ele é praticamente 2 livros dentro de um, né? Os primeiros 6 capítulos se trata de textos históricos, onde nós vemos a história de Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, de Nabucodonosor, nós vemos a história de Nabonidos, nós vemos a história do rei Dário e por aí vai, né? E aí nós vemos ali várias interferências de Deus, basicamente na vida dos seus servos, principalmente de Daniel e dos seus amigos, mas também na vida dos reis. Quando nós chegamos ao 6º capítulo do livro de Daniel, parece que é outro livro, e eu falo isso teologicamente. A linguagem da escrita muda brutalmente, e realmente durante algum tempo até se estudou se todo o livro de Daniel foi escrito pelo próprio Daniel, porque muda a escrita, muda o propósito, mas sim, todo o livro foi escrito por Daniel. Porém, os 6 próximos capítulos que nós veremos se tratam de textos apocalípticos. Isso mesmo, existe um apocalipse no Velho Testamento, realmente textos para o fim dos tempos, e esse livro é o livro de Daniel, os 6 últimos capítulos desse livro. Então nós teremos essa semana de hiato, meus irmãos, porque realmente a segunda parte da nossa série é mais complicada um pouco de ser preparada, não é, Jefferson? Jefferson, que é aí também do púlpito, né, desse mundo teológico, existe um pouco mais de dedicação teológica mesmo, são textos mais complicados de entender, mais profundos. Então nós teremos essa semana para eu poder respirar um pouco, me debruçar sobre os textos, e no domingo que vem nós voltamos com a segunda fase da nossa série Ouse Ser Firme. Mas essa semana nós temos as ministrações. Para quem está lá em casa, né, o pessoal que está em casa vai ver essa mensagem na quarta-feira. Eles estão assistindo nesse momento uma ministração que foi feita aqui na igreja no início do ano, porque 2020, quando nós começamos o ano, nós começamos cheio de propósitos. Os irmãos se lembram? Eu não me esqueci, né? Essa semana a Liniele estava rindo, mas eu não me esqueci. Nós vamos ter o nosso churrasco para aqueles que leram a Bíblia inteira. Não pensem que eu dei bolo em vocês, né? Não é nada disso. Veio a pandemia e aí realmente nós ficamos impossibilitados de fazer o nosso churrasco para aqueles que conseguiram ler a Bíblia inteira no ano de 2019. Mas era projeto nosso, dentro do tema do ano 2020, o ano da comunhão. E aí nós tínhamos o churrasco, nós tínhamos passeios, nós tínhamos tantas coisas, mas a própria palavra nos diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta ela vem do Senhor. Então aprove Deus acontecer tudo o que aconteceu nesse ano de 2020, mas ainda que essas coisas
sejam retomadas em 2021, elas vão acontecer, tá bom? Os nossos passeios, os nossos encontros de comunhão, o grupo dos homens, né, que começaram a surgir ali no comecinho da pandemia, nem chegamos a ter o nosso primeiro encontro, mas nós vamos ter, né, estou estudando junto com Jefferson, esse primeiro encontro. O nosso grupo de ciclismo não começou ainda, mas vai começar. Não esqueci de nada disso, né? Mas tudo tem um tempo e um propósito designado por Deus. E aí, meus irmãos, eu fiquei pensando assim, poxa, então vale a pena nós recordarmos que esse ano é o ano da comunhão. O pessoal que está em casa está reassistindo essa ministração. Não foi toda a igreja que assistiu, porque foi no primeiro andar, ministrada pela minha amada esposa Alice, que nem imaginava que ela ia pregar hoje à noite, né? Ficou sabendo ali no meio da propaganda. E aí eu convido vocês também que estão aqui hoje no culto presencial, a quando chegarem em casa durante a semana, a assistirem o culto online que está hoje lá no canal, porque nós também vamos reacender um pouco essa nossa chama aí de 2020, voltado para o ano da comunhão. E aí, meus irmãos, o ano ele não acabou, os nossos propósitos não pararam. Eu sei que nós temos alguns nomes para batismo esse ano. Se você vai batizar esse ano, já fale comigo, né? Algumas pessoas já falaram, né? E ainda me procure, provavelmente vai ser no último domingo de dezembro. De cabeça eu não tenho certeza, mas acho que é o dia 27 de dezembro, né? Se eu não me engano. Então, se você vai batizar, já me procure, porque vai ter batismo? Vai ter batismo. No segundo domingo de dezembro, é o dia da Bíblia, teremos o encerramento de missões nacionais, como o seu Gessi tem falado aqui. Então fiquemos atentos aí às coisas que ainda acontecerão nesse ano. Mas, meus irmãos, nós vamos ouvir uma palavra hoje e uma na quarta-feira, fora da série Ouse Ser Firme. Porém, eu não queria nos desligar totalmente da série. Então eu quero convidar vocês a estarmos juntos em Apocalipse, no capítulo de número 1, nos versículos 12 e 13, aonde eu quero falar um pouquinho sobre um encontro no exílio. Um encontro no exílio. Everton, eu posso te pedir um favor? Eu subi e deixei minha água ali. Você pega para mim, fazendo um favor? A garrafinha. Isso. Obrigadão. Valeu. Apocalipse capítulo 1, os versos 12 e 13. Amém? Todos acharam? Não é fácil demais, né? Apocalipse. Diz assim a palavra: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Um encontro no exílio. Meus irmãos, por que eu escolhi esse texto? O texto de Apocalipse no qual nós estamos lendo é um texto muito semelhante com o livro de Daniel. Aqui nós estamos falando de João, nós estamos vendo a revelação de João, né, tradicionalmente chamado, né, por muitos, principalmente no meio católico, mas também as nossas Bíblias evangélicas mais tradicionais o trazem como São João, não é? Como o Santo do Senhor. E esse homem de Deus, esse apóstolo do Senhor, é exatamente aquele único apóstolo que tem uma morte de causas naturais, né? Nós sabemos que os demais sofreram todo tipo de perseguição, de mortes muito brutais por causa do Evangelho, porque eles foram extremamente perseguidos pela causa do Evangelho. Mas não pense que João não foi perseguido. João, ele foi tão perseguido quanto os demais. Porém, meus irmãos, ao invés de matarem João, como fizeram com outros 11 apóstolos, nós vemos que João ele foi exilado em nome da palavra de Deus. O que é ser exilado? Ele foi mandado para um outro lugar, em cativeiro, em prisão, mais especificamente em uma ilha chamada Ilha de Patmos. Então nós vemos aqui algo semelhante entre a história de João e a história do livro de Daniel, porque
Daniel estava no exílio babilônico, Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam no exílio babilônico, todos de certa forma por causa do nome do Senhor. No caso de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque o povo começou a caminhar distante dos caminhos do Senhor, e Deus usou os reis babilônicos para trazer o povo, o seu remanescente fiel, de volta para o caminho. E no caso de João, não houve infidelidade do povo nem nada, mas João era um ferrenho pregador do evangelho, e por causa disso ele sofre um exílio político e, meus irmãos, passa os seus dias finais ali na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus. Mas é interessante, meus irmãos, que no texto que nós estamos lendo, em Apocalipse, no capítulo 1, nos versículos 12 e 13, nós vemos outra semelhança com o livro de Daniel. Nós vimos que Sadraque, Mesaque e Abidnego tiveram a experiência de ter um encontro com Cristo dentro de uma fornalha ardente. Uma fornalha 7 vezes aquecida, ao qual eles foram lançados ali dentro para a morte, e eles viram aquele que se parecia com o Filho dos Deuses, conforme o rei disse. Nós vimos que Daniel, ao ser arremessado na cova dos leões, surge a ele um homem, um anjo do Senhor, o qual nós sabemos que é, meus irmãos, a figura de Jesus Cristo no Velho Testamento. E agora nós estamos diante de João, novamente em um cenário que não acontece nos mesmos dias em que Jesus estava vivo em forma humana e encarnada. Daniel e seus amigos, antes do nascimento de Cristo, tiveram um contato com o Cristo espiritual, com o Cristo Deus. E agora João, depois da ressurreição de Cristo, ele tem também um encontro com Cristo, e Cristo na sua forma espiritual, o Cristo Deus. E diz o texto que João estava exilado na ilha de Patmos, e de repente ele ouve uma voz por trás dele, como de uma trombeta, que dizia o seu nome, o chamava, e quando ele se virou, ele viu o Senhor. E o que nós podemos, meus irmãos, aprender com essa passagem de João, com esse encontro que ele tem no exílio? A primeira lição que nós aprendemos com esse texto é que Jesus, ele está presente mesmo em nossos tempos difíceis. Talvez você já tenha passado por momentos terríveis, onde você viu literalmente Cristo intervir na sua vida e te ajudar. Assim como Daniel viu, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego viram, agora João, ele também está vendo, ele está preso, está num cativeiro, está num exílio, ele ouve o seu nome, anos depois da ressurreição de Cristo, e quando ele olha, é o Senhor ali na sua frente. Que tipo de situação pode nos tirar de circulação para Deus? Eu acredito que nenhuma. Talvez, meus irmãos, o império político que era contra a mensagem do Evangelho tenha exilado João lá naquela ilha e dito: pronto, agora nós colocamos uma história final, uma pedra sobre o ministério desse homem que tem pregado o Evangelho. Mas Deus, ele diz tão somente: e quem disse que eu não posso estar lá na ilha também? Sendo que a minha presença enche toda a terra. E João está no exílio, num momento difícil, num momento de perseguição, mas Deus está ali com ele também. O que esse texto nos ensina, meus irmãos, é que Cristo, ele está conosco em nossos momentos mais difíceis. Eu imagino que João, ele está ali, João, ele já está em idade avançada, e ele poderia imaginar ver muitas coisas no exílio, mas eu não sei se ele poderia imaginar humanamente ver Cristo ali com ele, na sua forma divina. Perceba, meus irmãos, que é na forma divina, pois a própria voz do Senhor é a sua voz real, uma voz como que a de trombetas. E às vezes nós nos sentimos exilados também, perseguidos, capturados, oprimidos,
Pode ser pela saúde, pode ser pelas circunstâncias, pode ser até mesmo pelas perseguições e investidas do diabo. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus, Ele não te perde de vista, mesmo quando você está no exílio. Em segundo lugar, o que eu aprendo com esse texto é que as palavras de Cristo nos encorajam. Veja o que João viu e como ele reagiu à palavra do Senhor. Apocalipse 1, 12 e 13: virei-me para ver a voz que estava falando comigo, e quando me virei, vi 7 candeeiros de ouro, e entre os candeeiros estava alguém como um filho do homem, vestido como um manto que ia até os pés e com uma faixa de ouro ao redor do peito. E João diz que ao vê-lo caiu como morto. E é interessante, meus irmãos, que João ele é reanimado de certa forma ali por esse anjo do Senhor, que é a manifestação do próprio Senhor. E o Senhor lhe diz algo muito importante no versículo de número 17: não temas, eu sou o primeiro e o último. Meus irmãos, é o mesmo que está com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, muito antes do nascimento carnal de Cristo. Eu sou o primeiro, eu já havia antes de todas as outras coisas, eu já existia antes de todas as outras coisas, porque tudo que você vê, toda a criação, são obras de minhas mãos e fruto de meu pensamento. Todas as coisas que foram feitas pelo Senhor, e nada daquilo que foi feito não foi feito por outro senão o Senhor. Eu sou o primeiro e o último. E eu penso, meus irmãos, que quando João ouve essa palavra, ele tem plena certeza que ele está diante de Deus. Mas o que mais deve ter ecoado na mente de João, em seus ouvidos, em seu coração, é a palavra que Cristo traz a ele: não tema. Você está no exílio? Tá. Você está debaixo de perseguição? Tá. Você está no cativeiro? Tá. Te prenderam por amor ao meu nome? Sim. Mas não tema, porque ainda que o mundo e o diabo não tenham percebido, eu também estou aqui com você. E é por isso que a palavra de Deus nos diz que ainda que a gente faça a nossa cama no Seol, ou seja, na sepultura, ali o Senhor nos encontra. Aonde nós estivermos, independente da circunstância, do problema. E eu me lembro de Jonas ali no fundo daquele mar, dentro daquele peixe, e ele ali é encontrado pelo Senhor. E às vezes a gente pensa que está longe dos olhos do Senhor. Vamos fazer um teste de idade aqui, meus irmãos. Não, revele sua idade para mim. Quem aqui se lembra daquele joguinho que vinha no jornal, Aonde Está o Wally? Todo mundo lembra, né? Não lembra, Altamiro? Meus irmãos, Onde Está o Wally era um joguinho que tinha o Wally, um boneco com um chapeuzinho, né, de tufo, né, de listrinhas, e você podia encontrar esse joguinho no jornal, ou então na latinha de Quick. E se você já viu esse joguinho na latinha de Quick, é pior ainda para o seu lado. E meus irmãos, o jogo era muito difícil. Sempre tinha um cenário com muitas pessoas e o Wally estava sempre pequenininho, escondido ali. E quando a gente encontrava o Wally, a gente ficava feliz da vida, né? Mas saiba que ainda que a gente esteja desaparecido como o Wally, Deus ele nos encontra facilmente. Aonde nós estivermos, independente do problema que estamos vivendo, o Senhor ele sabe aonde nós estamos e como nós estamos, e ele nos alcança. Mas o mais interessante é que Jesus ele vem até João, ali na ilha de Patmos. João ele é levado até aquele cativeiro porque querem colocar uma pedra sobre o evangelho, querem calar a boca de João.
querem matar o propósito de Deus na vida de João. E é interessante que Cristo vai até João ali naquela ilha, perdido como um óleo, desaparecido no mundo. E Jesus, ele chega até João e diz: não temas, eu tenho um propósito para você. Mas como? Se eu estou preso, estou no cativeiro, estou exilado, estou numa ilha, literalmente numa ilha, eu não posso mais andar, ir para os lugares, pregar o evangelho como eu fazia. E Jesus diz a ele: escreva as coisas que tem visto, e as que são, as que vão acontecer hoje, e as que depois dessas hão de acontecer. E aí, meus irmãos, João, ele começa a ter a revelação do Apocalipse. Ali no exílio, no cativeiro, distante, isolado pelos inimigos, por pregar o evangelho, ele não tinha feito nada errado, ele estava ali por motivos puros e santos, perseguição, martírio. Jesus vai até João e diz: olha, o mundo não sabe de nada, eles pensam que tiraram você de circulação, mas eu tenho um propósito para você. Escreve aquilo que te revelarei. E hoje, meus irmãos, você e eu, nós temos as revelações do Apocalipse em nossa Bíblia, porque Cristo deu um propósito para João, mesmo dentro do exílio. O Senhor, ele pode nos pegar dentro do problema que for, porque os propósitos de Deus, eles não morrem em nossa vida. Amém? Vamos dizer: os propósitos de Deus para mim nunca morrerão. Em terceiro e último lugar, quando nós olhamos, meus irmãos, para esse texto fantástico e que nos lembra muito o livro de Daniel, coisas extremamente semelhantes acontecem aqui com João e com Daniel, porque nos próximos 6 capítulos que nós veremos, Deus, ele passa a dar revelações sobre os últimos dias para Daniel. Jesus oferece comunhão íntima para João. João está isolado, está numa ilha, está em exílio. E o que eu vejo hoje, meus irmãos, com muita clareza, pensando hoje assim mais claramente, entendendo mais claramente do que eu entendia antes, o que é uma prisão. João está preso. E quando alguém é preso, a gente costuma pensar assim: a pena que essa pessoa está pagando é ser-lhe tirada a sua liberdade. Sim, perder a liberdade é terrível, é horrível. Mas o pior de se estar preso não é necessariamente perder apenas a sua liberdade, mas você perde o convívio com aqueles que você ama. Quem está preso, quem está numa cadeia, quem está num cativeiro, ele não tem contato com aqueles que ele ama, com seus filhos, com seus pais, com sua esposa, enfim. E a sensação dentro de uma cadeia de solidão é talvez a pior que pode existir. Essa é a grande punição de uma cadeia. E João está exatamente numa ilha, mas é uma ilha cadeia. Ele está num exílio, isolado, sozinho, sem os seus familiares, sem aqueles que ele ama. E aí aparece Jesus, meus irmãos, e lhe oferece o quê? O fim da sua solidão. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Ao que vencer, darei o direito de se sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A grande questão desse texto, meus irmãos, é que nós pregamos e usamos muito esse texto para falar de salvação. Ele fala de salvação. Ele é um texto para não crentes? Ele é, mas ele é também, porque ele também é um texto para cristãos. E nesse texto, o Senhor Jesus, ele está oferecendo comunhão, intimidade
para aqueles que ouvem a sua voz, para aqueles que ouvem a batida na porta do coração, que abrem a porta e deixam Jesus entrar na sua vida. João está ali, isolado, na ilha de Patmos, preso, exilado, mas a partir desse momento João entende que ele está ali, mas ele não está mais sozinho, porque Cristo estava com ele. Cristo está com ele ali naquele lugar. E eu quero concluir, meus irmãos, dizendo para você nessa noite, assim como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, João descobriu que por mais que os dias sejam ruins, no exílio ainda podemos ter um encontro com o Senhor. Não existe tempo ruim que impeça o agir de Deus sobre as nossas vidas, porque como nós temos dito aqui todos os domingos, o céu está no controle, o céu está no governo das nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Eu sei, meus irmãos, que os dias que nós estamos vivendo não são dias muito fáceis. Todos os dias alguém tem comentado comigo que 2020 está sendo um ano terrível. Algumas pessoas têm falado comigo que não aguentam mais o isolamento, não aguentam mais o medo do vírus. E na realidade ninguém tem medo do vírus, tem medo da morte. E 2020 realmente está sendo um ano diferente de tudo que nós já vimos. Um ano que tem mexido com a mente de muita gente, que tem tirado do chão a segurança, a paz de muita gente. Mas por mais que as dificuldades nos cerquem e nos sintamos então exilados, o mais importante é sabermos, reconhecermos e entendermos que Cristo está conosco em todo o tempo. No dia 1º de janeiro de 2020, Cristo estava conosco. No dia 31 de dezembro de 2020, Cristo ainda estará conosco, guardando a sua casa, guardando a minha casa, guardando a sua vida, guardando a minha vida. E o principal, não existe nada que possa roubar o propósito de Deus para as nossas vidas. João está lá naquele exílio, e talvez o diabo e os inimigos pensassem: pronto, 11 apóstolos já morreram, o último está exilado em uma ilha, e agora esse evangelho será abafado. Mas Cristo estava lá na ilha. Quando João ele chega na ilha, Cristo já está na ilha, porque o Espírito de Deus ele enche toda a terra. Ele diz: olha, eu tenho um propósito para você, senta aí, que eu vou te contar umas histórias. Eu vou te contar o fim dessa história, e no final dessa história, o céu reina, o céu governa, o céu vence. E você faz parte dessa vitória, e nós fazemos parte dessa vitória, porque o reino de Deus está sobre nós, e nós fazemos parte desse reino. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Obrigado pela sua palavra que vem nessa noite sobre as nossas vidas, porque talvez, ó Pai, muitos que estão aqui nessa noite, ou muitos que nos ouvem de seus lares, estão sentindo, ó Pai, vivendo o sentimento do exílio, do sofrimento, da pressão, de tantas coisas negativas que esse ano tem trazido, ó Pai, sobre o mundo de uma forma geral. Mas apesar do mal, ó Pai, apesar do mal que existe nesse mundo, o Senhor está conosco, e nada
absolutamente nada pode matar os propósitos do Senhor para nós, ó Pai, para a minha vida, para a vida daqueles que me ouvem, para a vida da igreja, porque o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso governo, o Senhor é aquele que tem a caneta e está escrevendo a história, e essa história ela já tem fim, já foi revelada, seja a João, seja a Daniel, e nós sabemos que o final dessa história é um final de vitória, porque o Senhor nos faz mais do que vencedores, ó Pai. Eu louvo ao Senhor, porque eu sei que há mais do que vencedores aqui nessa noite, porque aqueles que me ouvem em Ti já são mais do que vencedores, porque o mal tem sido derrotado, porque o pecado tem sido derrotado, porque as opressões têm sido derrotadas, porque as enfermidades têm sido derrotadas, o desemprego tem sido derrotado, o vírus tem sido derrotado, ó Pai, porque o céu governa e sempre governará e sempre protegerá aqueles que são os seus integrantes, e nós somos, ó Pai, integrantes do céu. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém, Pai. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Olha a pessoa que está aí perto
abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê